Boa noite para você que está assistindo a gente no momento em que esse episódio vai ao ar, toda segunda-feira, 7 horas da noite, como você bem sabe. E hoje a gente vai falar como é que você vai fazer quando um técnico for na sua casa, como é que você aproveita esse técnico que vai na sua casa. Às vezes ele vai te vender um mineral, às vezes ele vai te prestar uma consultoria técnica, às vezes ele vai lá porque você está plantando milho. De alguma forma, ele vai te trazer um conhecimento e ele normalmente tem como trazer esse conhecimento para você e muitas das vezes você não aproveita da forma que deveria. Dessa forma, então, a gente trouxe aqui para vocês duas pessoas que trabalham dando consultoria técnica, além, é lógico, do Wallace, que vocês viram no episódio passado que estava aqui com a gente, e comigo, Daniel, que também vai trazer um pouco para vocês dessa experiência de como é ser técnico e como que vocês podem sugar da gente o máximo para poder ter o melhor resultado na sua fazenda. Sendo assim, Túlio, tudo bem com você? Tudo ótimo, Daniel. Prazer em te conhecer, prazer, Wallace. É um prazer estar aqui no podcast também e trazer esse conhecimento aí para os produtores. Com certeza, Túlio. Obrigado demais. Para a gente começar, fala um pouco para a turma quem que é o Túlio e por que ele está sentado nessa mesa aqui com a gente. Certo. Então, como o pessoal já sabe, meu nome é Túlio, sou formado aqui na UFLA mesmo e desde o início eu participei de um grupo de estudos aí focado em pecuária leiteira. Atualmente estou numa empresa, na Agility, né, fazendo essa parte de venda e pós-venda. E o bate-papo nosso hoje aqui vai ser um pouco voltado mais no pós-venda ali, como que os produtores podem explorar mais a gente aí no campo. Beleza, bom demais. E também estamos com Luan Lopes Souza, supervisor técnico. Tudo bem, Luan? Tudo bem, Daniel? É um prazer estar aqui conversando com você, com o Wallace. Obrigado aí pela receptividade, né, da Companhia do Leite. É sempre bom estar recebendo novidades, né, que a Companhia do Leite traz para a gente. E aqui, conversando um pouquinho com vocês, a gente quer trazer um pouquinho do que a gente faz, né, nesse pós-venda, né, que o Túlio acabou de comentar muito bem. Né, para poder falar para vocês de onde eu saí da UFLA também. Então a gente fez parte do grupo do leite, né, que é um grupo completamente voltado para as responsabilidades, né, de campo, né, e essa parte técnica e nutricional também, que envolve, né, a cadeia do leite, e é o que a gente quer trazer aqui para vocês, a importância da atuação nossa no campo com o produtor. Beleza, e além disso, aqui do meu lado, participando pelas primeiras vezes, na verdade a segunda, não é, Wallace? Segunda agora, exatamente. Wallace, eu não sei se vocês sabem, eu já vou contar porque provavelmente ele não vai falar, ele é um dos técnicos de destaque aqui da Companhia do Leite, faz um trabalho excelente e é difícil a gente conseguir trazer ele aqui dentro do estúdio, mas a gente tem que aproveitar porque hoje ele está aqui e é lógico. Tudo bem, Wallace? Tudo ótimo, e já pensando aqui no tema que a gente quer direcionar com os nossos visitantes, eu tenho uma dúvida que é uma dúvida dos produtores e que eu acho que tende a otimizar muito o trabalho. Porque às vezes na visita técnica, se a gente não é assertivo com o produtor na primeira, segunda, terceira visita, a gente vai demorar para conseguir gerar um resultado pensando na nutrição, no manejo alimentar. Para que o produtor ele já consiga dar um pontapé aí no trabalho, na assistência de vocês ou na assistência técnica, o que vocês acreditam que seja importante para o produtor já ter ali de arroz com feijão bem feito no dia a dia? Assim? O que facilita o primeiro trabalho de vocês na visita, nesse primeiro contato? Bom, apesar de parecer ser muito simples e muito fácil, a gente acaba se deparando no campo com um certo desafio, que é simplesmente a anotação e coleta de dados que o produtor tem, né, que tem nas mãos, e passar para a gente. Em cima de dados, a gente consegue planejar onde a gente vai agir e de que forma a gente vai agir e por onde a gente vai começar. Então, eu acredito que a coleta de dados e essa informação compartilhada com a gente, apesar de parecer fácil, às vezes é um desafio para a gente. Quando a gente pensa em coleta de dados, não é algo tão complexo e tantos dados, né? O básico que o produtor precisa fazer para que uma assistência nutricional ela comece bem feita. O que vocês precisam de dados? O que são essas informações básicas? A gente precisa, né, saber quais são as necessidades dos animais, por exemplo. E de onde parte essas necessidades? Simplesmente da produtividade, né, desses animais, da qualidade do leite que esses animais estão contribuindo, né, no tanque. Assim também como a parte reprodutiva, inseminação, data de secagem, data de parto, são informações simples, né, que é o famoso arroz com feijão, que às vezes a gente tem um desafio, mas é o que ajuda muito a gente no pontapé inicial em trazer resultado para o produtor.
Daniel, acredito que eles já tenham ouvido, você também e eu também, direto, a primeira pergunta, né? Dá uma olhada na minha fórmula de ração aí, se ela tá boa, se é suficiente ou não. De maneira geral, bem geral, assim, a gente tem uma ideia, se o produtor trabalha com silagem de milho, gado confinado, ou se ele está num pastejo rotacionado, intensificado, a gente consegue ver só se tem algo muito errado sendo feito ali. Mas, de maneira geral, além de chegar e olhar se a fórmula da ração dele está suficiente, o que falta muitas vezes nas propriedades é, de fato, esse alinhamento, né? Data de parto anotada, TEL das vacas registrado, pesagem de leite com frequência. Essas são informações básicas aí para começar uma dieta balanceando ali matéria seca, né? Proteína, energia. Começa disso daí ou o que mais vocês acham que seria necessário? Só te ajudando um pouquinho, só para a gente não perder o gancho. Já tem mais ainda. Quando o produtor chega para você e te mostra, fala assim, isso aqui é uma ração 24%, e fala se ela está bem formulada. Mas o que ela tem? Milho e soja. Eu falei, então com certeza só existe um tipo de formulação com milho e soja para dar 24%, né? Esse é um ponto muito interessante. E a outra é a gente tirar um pouco da cabeça que só existe ração 18, 22, 24. E aqui em Minas, eu não sei se vocês são assim, mas em Goiás, que eu morei muito tempo, tinha 27% que ela foi feita ainda com cana, para fazer com cana, né? O mundo dele girava em torno disso, independente do volumoso. Então, são coisas que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Certeza. Concordo. E voltando um pouco na questão ali do Wallace, assim, se tem um dado e o nutricionista precisa de cara, e se pudesse escolher um dado assim, qual dado que você quer que o produtor coleta de primeiro, a princípio? Pesagem de leite. É claro que tem o custo do pesador, a gente sabe que às vezes não é acessível para todo mundo, mas se o produtor souber pelo menos ter uma estimativa daquele animal, me falar assim, não, e esse grupo aqui é o mais produtivo e essas vacas aqui são as menos produtivas. A parte técnica vai dar um jeito de formular da forma mais economicamente viável. Então, se a mensagem minha é pesagem de leite, o primeiro dado que todo nutricionista quer que seja coletado na fazenda. Eu já, nessa linha, o que eu já fiz a campo para fazer um meio do caminho, né? Separa as vacas em 2 lotes, essas aqui são as produtivas, essa aqui com menos produtividade, e aí você mede no tanque, se o tanque tiver com leite, né? Se não tiver, não mede, tira leite dessas vacas primeiro, vê quanto que tá lá no tanque, que aí você mede uma vez só. E aí você faz a média de quantas vacas tem em cima daquilo, já é um rumo, né? Já norteia bastante, já é bem o norte. Eu costumo fazer, às vezes, por exemplo, eu tenho a média geral do rebanho e o cara não tem pesador na fazenda. Mas ele sabe as vacas, ele conhece as vacas e separa para mim o grupo mais produtivo. Eu tento formular, ajustar isso para a média, mais um desvio padrão que a gente chama. E aí eu assumo aquele valor como a nova média daquele grupo. Tá certo? 100% certo não tá, mas já é um rumo igual você falou, Daniel. Quando você fala de desvio padrão, só para o pessoal que está escutando a gente, que às vezes não está acostumado com o termo, seria algo mais ou menos o seguinte, viu que a média do rebanho é 18 litros por vaca, 20 litros por vaca. Na hora que eu chego e eu coloco isso nas melhores vacas, com certeza tem que dar mais do que 18. Isso. Então você assume que é um desvio padrão, ou seja, aquilo que foge um pouco dessa média, vai estar liberando uns 24, 25 litros, mais ou menos. Seria mais ou menos isso que você faz? Exatamente isso. Eu pego ali a produção estimada, média ali do gado e tento formular um pouco a mais para aquele grupo que o produtor acredita que seja o grupo mais produtivo. Exatamente. Vamos supor aí uns 18 de média. Eu tento trabalhar para esse grupo uns 24, 25 de média para esse grupo. E me conta uma coisa. A pergunta vai para os 3. Se eu tenho um medidor de leite, qual que é a frequência com que eu devo medir o leite? Então, a frequência é de acordo com a possibilidade de manejo da fazenda. Pode ser mensal, pode ser quinzenal. É lógico que cada vez mais que a gente tem essa informação em mãos, mais sensível a gente está do ajuste necessário que é possível ser feito. Então, assim, a gente vai de acordo com as possibilidades de manejo. Pode ser mensal, pode ser quinzenal, tem fazenda que faz semanal, tem fazenda que faz diário. E o que determina a exigência da produtividade é exatamente o que está saindo, né? O que está sendo produtivo, o que está sendo produzido, né? Então,
quanto maior a frequência, melhor. Mas a gente respeita o manejo que a fazenda tem disponível para essa informação ser captada para a gente. Você acha que uma medição, tem alguma fazenda que existe medição diária para poder ajustar? Sim, ajuste de dieta diário é até um pouco mais difícil, mas a informação da produtividade, sim. Hoje a gente tem tecnologia para isso. Tem os chips, né, que é instalado na orelha de vacas, né, ou até em colares, né, e aquele equipamento que faz a leitura diária lá na ordenha, né, os medidores eletrônicos, né, que tem a programação, a automação tudo certinho, né, do sistema, que lança essa informação para o programa que a fazenda tem. Isso diariamente é possível ser feito. Eu imagino que em algumas situações, é claro que é uma mudança brusca de dieta, qualquer falha de manejo, a gente vai notar rapidamente alguma queda de produção, queda na média de algum lote, mas pensando de uma maneira genérica, a gente tem aí um período de adaptação de dietas, variando de uma semana, 2 semanas, dependendo do ajuste que a gente faz. E a gente tem diferentes níveis de pesagem de leite. A gente tem produtores aqui que vão medir na lata, tem produtor que vai ter um medidor eletrônico que está instalado e que consegue visualizar todo dia. Eu acho que ter a pesagem de leite todos os dias, não é que ela vai te pedir ajustes diários de dieta, mas às vezes vai te dar uma ferramenta, uma observação para identificar que naquela realidade, essa vaca caiu produção, problema, ou esse lote aqui deu uma divergência muito grande com a pesagem de ontem. Às vezes sinaliza não só uma falha de dieta, né, mas um erro de manejo ali, um ajuste que é necessário nesse momento. Com certeza, né? E essa informação vai trazer uma sensibilidade nossa, né, na observação do que está mudando. O comportamento da vaca condiz com a produção dela também. O ajuste de dieta, ele não precisa ser feito em mudanças, né, drásticas, né, de concentrados, né, de ingredientes da dieta, mas pode ser simplesmente uma alteração de matéria seca. Aí eu posso fazer diariamente. Se eu conseguisse isso em fazenda, seria excelente, né? Mas a fazenda teria que ter essa ferramenta disponível para ela mesma, né, conseguir fazer a alteração de matéria seca. Não é um ajuste de dieta, é só uma correção de matéria seca, para que a gente tenha o máximo possível uma estabilidade de nutrientes naquela dieta. E a matéria seca, principalmente dos alimentos fermentados, né, armazenados na fazenda, eles têm variação de matéria seca. Matéria seca variou, a dieta muda completamente. E o mínimo? Vamos lá, a gente já falou que o máximo pode chegar até um controle diário, né? Principalmente se a gente tem tudo tecnificado lá e com toda a tecnologia possível. Mas qual que é o mínimo que vocês me falam que tem que ter uma pesagem de leite? No meu ponto de vista, o mínimo seria pelo menos no dia da visita do técnico. Por exemplo, assim, o técnico vai vamos colocar na sexta-feira e faça pelo menos uma pesagem naquela semana que ele vai. É o mínimo do mínimo, assim, no meu ponto de vista. Não sei o que vocês acham aí. E as visitas, né, é de acordo com a demanda. Não quer dizer que a gente deve estar todo mês fazendo ajustes, né, nas dietas. Mas de acordo com a demanda, pode ser que essa demanda seja necessária de 60 em 60 dias. Mas, com certeza, essas informações de dados, né, coletadas e passadas para a gente, né, assim como a produção, a qualidade do leite, né, assim que a gente agendar as visitas, né? A gente agenda a visita já com essas coletas de dados já disponíveis para a gente no dia da visita. Eu acredito que essa pesagem quinzenal, ela gera muita ferramenta para a gente, às vezes não para ficar mudando dieta com tanta frequência, mas pelo menos ajuste de lote, né? Sim. Trocar animais de lote, acompanhar ali ajustes em relação a período de secagem, vacas de del baixo que estão entrando ou não no pico, ajustar dieta de acordo com reprodução. Então, algumas fazendas, eu acredito que elas precisam de pelo menos um pequeno ajuste de dieta quinzenal, porque isso gera muito resultado no que a gente consegue trabalhar com custo alimentar, com produtividade dos animais. Mas uma exceção, Daniel, que é importante a gente citar também, propriedades que, por exemplo, usam... não citando marcas comerciais, aqui o GH sintético, né? Vão utilizar alguns hormônios objetivando aí, manter média de produção mais alta, aumentar a produção. Nessas situações que a gente tem uso desses estimulantes aí que trabalham na persistência de lactação, é interessante que a gente tenha uma pesagem, né, antes da aplicação, no pico da aplicação,
para de fato a gente ver se gerou resultado, se compensou o custo alimentar e o custo da aplicação. Exatamente, aí tem essas exceções também. Uma outra coisa interessante, e aí pegando mais pro lado da Companhia do Leite, que tem uma equipe de técnicos veterinários, né? A pesagem de leite vai ajudar o veterinário a identificar animais doentes, né? Principalmente ali no pós-parto, né? Então, é mais uma ferramenta aí que a pesagem de leite auxilia na tomada de decisão desses animais também. Só acrescentando, né? A gente está falando de ajuste de dieta, mas pra gente, né, como técnico na fazenda, é interessante que não precise ajustar a dieta de forma drástica. Eu gostaria que mexesse em dieta o mínimo possível. Eu gostaria de manter essa dieta o máximo de tempo. E os ajustes serem em base, né, de mudanças de matéria seca mesmo. Eu gostaria que aquela mesma dieta prevalecesse por mais tempo possível e a mudança ser só em consumo de matéria seca. Sim. E mais uma vez, né, vindo no que o Wallace falou, né? Olha, quando eu tenho uma situação específica que eu fiz hormônio para aumentar a produção de leite, eu posso fazer isso a cada 15 dias, tá fazendo até menos do que isso, dependendo da marca, mas automaticamente eu faço a medição de leite para quê? Para tomar uma decisão. Isso que eu acho que é importante, foi falado na mesa várias vezes, né? A gente mede a produção de leite a partir do momento que eu vou tomar alguma decisão em relação àquilo. Nem que a decisão seja manter do jeito que está. Isso eu acho muito bacana da gente deixar aqui claro. E assim, todo mundo sabe, inclusive você, se você quer aproveitar o seu técnico na fazenda, a primeira coisa que ele tem que saber é quanto por litro você está produzindo, como é que essas vacas estão, né? Eu acho que esse é o principal. Antes de qualquer coisa, se você não tiver esse número aí, assim, você acabou de arrancar as duas pernas, os dois braços e a cabeça de quem foi te ajudar. Então esse é o primeiro. Um outro que eu quero aproveitar aqui, um outro dado importante que a gente tem que ter aqui, é o DEL, que o Wallace está falando aqui bastante, mas o DEL é para os íntimos, né? Para aquele que não está acostumado com o termo, fala pra gente, Wallace, o que é o DEL? Dias em lactação, né? A gente sabe que o comportamento, a curva de lactação das vacas, ela varia. A vaca ela não pare já produzindo o seu máximo de leite naquela lactação, ela tem um período adequado do pico, e a gente sabe que dependendo da raça do cruzamento, essa produção ela tende a cair mais rápido ou mais lentamente. Então saber o DEL, os dias em lactação dessa vaca, ou seja, quanto tempo de parida, né, Daniel? Nos dá informação sobre o quanto eu posso desafiar essa vaca, quanto que ela ainda pode responder naquele período de lactação que ela se encontra. Exatamente, a gente estava conversando aqui e eu estava com esse dado em mente, só que como a gente já tinha passado do timing ali dessa pergunta, e aí eu acabei não comentando. Isso também, voltando para o pessoal da Companhia do Leite, o DEL para eles é mais importante ainda. E é mais fácil coletar o DEL dos animais do que pesar o leite. É mais simples ainda. O produtor só precisa de uma folha de caderno e anotar o dia que aquela vaca pariu. Essa informação é valiosíssima para o pessoal da nutrição e para o pessoal da parte reprodutiva. É assim, imprescindível. Se me permitem voltar em um ponto, porque o óbvio precisa ser dito, assim como o DEL, inúmeras vezes o produtor, tentando atender essa demanda de pesagem de leite, comprou um medidor ou usado ou um medidor que foi mal instalado, e muitas vezes a produção de leite, quando eu somo a pesagem, não bate com a quantidade do tanque de jeito nenhum. Então isso tem que ser conferido. De fato, os medidores eles estão calibrados, estão bem instalados, senão a gente fez todo o trabalho em vão. Já aconteceu de propriedade pequena, que produz 160 litros por dia, eu somei a pesagem, deu 222. Então, aí, de fato, precisa de um ajuste ao instalar e regular o medidor de leite mesmo. Pede para o motorista do caminhão coletar leite no medidor, né? É melhor do que no tanque. Exatamente. Sim. E aí, como se diz, o tema do podcast é assistência técnica. E assim, tem que explorar a parte técnica também das outras áreas que atendem a fazenda. O assistente da ordenha, o assistente reprodutivo, o assistente da nutrição, o assistente das lavouras, enfim. O produtor, ele precisa enxergar todos os técnicos como parceiros. É claro que nós dependemos da venda, a gente tem que vender, todo mundo depende disso. Mas os técnicos estão ali para prestar esse serviço para vocês. Então, cada vez mais é interessante que seja explorado isso da gente.
E hoje em dia a demanda técnica de todas as áreas são profissionais capacitados, formados aí com graduação, então todos eles têm aí bagagem para poder ajudar vocês a melhorar a produção de vocês. E você que está escutando a gente aí, conta para mim, como é que tá na sua casa? Você faz medição de pesagem de leite? Você vê o DEL de suas vacas? Você anota o parto das suas vacas? Você faz alguma anotação? Que tipo de anotação que você faz e qual que você acha que você deveria fazer? Anota aqui pra gente que depois a gente vai ver os comentários e olha que um dos dois aqui ainda pode responder uma pergunta sua, hein? Mas coloca isso pra gente porque é importante a gente saber o que você que tá assistindo aqui, como é que tá a sua vida e com certeza, se não for um técnico como a gente, que outro técnico pode ir na sua casa para melhorar isso. E é lógico, hein? Microfone de ouro. Não deixa de curtir e compartilhar esse vídeo aqui. Eu tenho certeza que tem muita gente que tem que saber desses dados antes de poder trazer alguém para casa dele. Uma outra coisa também, não sei se eu tenho abertura para isso aqui, também coloca aí nos comentários como que você acha que a parte técnica pode te ajudar aí na fazenda. O que você acha que os técnicos estão falhando? Conta aí pra gente que vai ser vai ser muito útil isso pra gente. Aí, Túlio, já que você soltou essa, vai sobrar pra você a pergunta, hein? Ai. Depois você vai ter que responder pra turma lá no Instagram. Beleza. Voltando aqui, gente, DEL, a gente estava falando sobre ele, a gente falou que ele é importante. Mas quais as fases que a gente tem desses dias de lactação, dessa vaca parida que a gente tem, por que isso é tão importante? Para a pessoa que está escutando a gente, sabe, olha, por que eu tenho que anotar isso? O que nós técnicos fazemos com essa informação? Vai lá, Luan. Bom, a gente sabe que existe uma curva de lactação, como o Wallace comentou aí anteriormente, né? E cada fase dessa curva de lactação existe uma exigência diferente dos animais. Então eu preciso entender e interpretar o momento que o animal está para tomar a decisão de formação de lote e da formulação, né, da dieta. E aí esses lotes precisam ser o mais homogêneo possível. Eu preciso ter, em cada fase dessa curva de lactação, o máximo de animais possível. O Túlio comentou sobre o desvio padrão, mas o porquê do desvio padrão? O desvio padrão é para a gente ter o lote mais homogêneo possível. Eu preciso ter os animais o mais próximo possível daquele ponto da curva. Isso é o que o DEL traz para a gente. E está envolvida a exigência nutricional do animal naquele ponto. Então, basicamente, né, vamos lá. A gente marca, para o pessoal aqui ficar bem feito, a gente marca quando que a vaca pariu e a partir disso eu vou vendo os dias em lactação. Ou seja, ela inicia a aparição dela, ela pariu, ela inicia a produção dela, ela vai aumentando a produção de leite, certo? Certo. Vai aumentando até ali 60, 90 dias, dependendo de que tipo de raça que a gente está falando. E a partir desse momento começa a cair a produção. Enquanto a gente está nessa fase entre que ela pariu e ela está aumentando a produção, a gente vai fazendo uma dieta para uma vaca recém-parida e logo em seguida pensando que eu vou fazer uma dieta porque ela vai aumentar a produção dela ainda. Logo em seguida a dieta muda, porque eu vou fazendo de acordo com a mantença, pelo menos, a manutenção daquele volume para você não dar menos comida do que a vaca precisa. Mas a lógica no início é diferente da lógica depois. Com certeza. Alguma outra complemento nesse sentido? Com certeza. Não, acredito que seja nisso mesmo. E a nossa assistência, o que diz o título aqui do nosso tema hoje, né, como aproveitar melhor o técnico na propriedade, nosso foco aqui agora é nutrição, mas essa informação do DEL, até para quem trabalha especificamente na nutrição, já cabe até uma chamada numa visita técnica para alertar até sobre a reprodução, por exemplo, né? Fazendas que têm o DEL médio muito alto, ou seja, na média as vacas estão em lactação por muito tempo, já nos permite uma chamada, mesmo que seja uma visita de nutrição, de alimentação, para um foco na reprodução. Né? O DEL médio do rebanho muito elevado, ele nos mostra que a reprodução pode estar atrasada, a gente está demorando para emprenhar a vaca, então a tendência de ter mais tempo com essa vaca caindo leite é maior. Exatamente, isso já conta um pedaço da história para a gente e, querendo ou não, traz um respaldo técnico para tomada de decisão ali. Dificilmente um rebanho com um DEL elevado, a gente vai conseguir colocar muito leite nesses animais através de nutrição e através da reprodução. E aí
a história vai começar a ser um pouco de trás para frente. A gente vai ter que atuar na reprodução para a gente conseguir trazer leite para esses animais primeiro. E outro ponto importante é que a gente está lidando com o maior custo, né, da atividade leiteira, né? Se a gente está falando de uma vaca que produz 30 litros, é praticamente 15 litros de produção dela está sendo comprometido na alimentação, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Essa curva de lactação, ela é importante na interpretação nossa, no ajuste de dieta. A grosso modo dizendo, do meio para frente a vaca ela é menos eficiente do que até o meio da lactação, né? Que até o DEL médio, né, do rebanho. Então a gente deve agir de forma estratégica porque a gente sabe que os animais com DEL mais baixo têm uma maior eficiência de produção. Então a gente está lidando com o maior custo, né, da produção de litro de leite da fazenda. Nesse ponto, Luan, me veio uma dúvida aqui, um questionamento para vocês que estão atuando bastante nessa área de nutrição. Depois que a gente já está na propriedade há um tempo, fazer dieta já está no nosso ritmo, né? Sim. Mas a primeira dieta, dependendo do produtor e do tamanho da propriedade, dá um frio na barriga, porque o produtor quer realmente uma dieta que funcione, é o quê? Aumentar a produção com um custo mais baixo. Então, a gente quer reduzir custo alimentar, aumentar a margem, aumentar a produção. Essa primeira dieta, ela é arriscada, porque a gente tem que partir de um ponto que a gente não estava calculado, é o que estava sendo seguido na rotina. E por mais que a gente faça alguns ajustes, e dieta é uma coisa muito sensível, a gente corre o risco, de fato, de ter uma redução de média, de ter um período de adaptação. O produtor, 3 dias depois, se não tiver avisado, ele já vai ligar bravo. Ó, caiu o leite aqui. Então, na experiência de vocês, o que o técnico tem que tomar mais cuidado, ou até o produtor ao receber um técnico, o que é o principal cuidado, assim, ao fazer uma primeira dieta? Como é que a gente reduz esses riscos de erro? Um primeiro momento de balanceamento ali, primeira visita. Então, primeiramente, os dados assertivos, né, é o principal passo. Mas a mudança de dieta, por mais perfeita que ela seja feita, né, a gente tem que tomar cuidado. Eu não posso mudar uma dieta de forma drástica. Eu tenho que tomar um rumo mais leve possível nessa mudança. E aí a gente, em cima disso, vai acompanhando, né, a produção delas, a evolução disso tudo e acompanhando também as variações possíveis, né, nos alimentos. Então a gente toma cuidado no começo para que aquela constância seja atingida o mais breve possível. Nas dietas e no manejo alimentar. É um outro ponto interessantíssimo. Na execução, né? Na execução. Vou dar um exemplo simples aqui. Mas vamos supor que eu fui na fazenda, visitei, e eu acredito que seja interessante trabalhar com 5 lotes, vamos supor. Só exemplificando. E a fazenda trabalha com 2 lotes só. Talvez se eu passar de 2 para 5 lotes, a fazenda vai virar um caos. Por mais que tecnicamente no computador esteja tudo perfeito. Então, eu também, como técnico, eu preciso entender as limitações da fazenda, as limitações de manejo da fazenda. Às vezes não tem nem coxo, né? Não tem nem coxo separado para poder fazer 5 Então, é necessário entender as necessidades de manejo da fazenda e as limitações também. Isso é importantíssimo. É muito comum a gente ouvir assim, dá uma olhada nessa dieta para mim, ou revisa a dieta aí, ou faz uma dieta em casa como se fosse algo muito simples. Não dá para fazer assim, mas eu sempre falo com o produtor meu, principalmente na primeira dieta, quando a gente está começando o trabalho. Não espera um mês, não espera a minha próxima visita para me contar que deu errado, porque você vai me bater, eu não vou voltar aqui mais, não vou conseguir trabalhar mais junto aqui. Então, nesse começo, no balanceamento de dieta, nesse ajuste, tentar acompanhar mais de perto, né? Se der qualquer alteração, a gente está lidando com vaca que a gente nem alimenta a vaca, né? A gente alimenta a microbiota da vaca e vê como é que responde em produção. Então, nesse começo, pode dar errado. E se começar a dar errado, entre em contato, tem que fazer ajuste. Esperar um mês, você quebrou o cara, você não trabalha com ele mais. Exatamente. Você levantou um ponto aí que é importantíssimo também no meu ponto de vista, que é conversa. Tanto das duas partes. Tanto do produtor trazer esses dados pra gente, né? Falar assim, não deu certo, volta aqui, reformula, tem alguma coisa dando errado. E do técnico também, às vezes, cobrar isso do produtor. E eu digo outra conversa também que é importantíssima no meu ponto de vista. Esse sinergismo entre veterinário, nutricionista, qualidade do leite, agrônomo, enfim.
Eu acho que as pessoas envolvidas no processo de produção de leite dentro de uma fazenda precisam conversar a mesma linguagem sempre e sempre estar em contato uns com os outros para saber qual direção tomar naquela propriedade. E assim você aproveita mais o seu técnico. Exatamente. Tá certo que você falar com ele todo dia, toda hora, ele vai dar uma agonia nele, né? Mas assim, sempre que tiver uma mudança que realmente exija, né, que tome uma decisão, é muito importante. Aquela ligação 10 horas da noite, né, que dá aquele frio na barriga, né? Exatamente, né? Aquela vaca, domingo à noite, que tá parindo, né? Eu nunca atendi uma vaca segunda-feira, 8 horas da manhã. Não tem. Não existe. Vaca não para segunda-feira, 8 horas da manhã. Exatamente. Domingo à noite. Mas voltando aqui nessa questão dos dados aqui, que eu acho importante. A gente falou do DEL, vocês já comentaram um pouquinho, eu queria explorar um pouco mais isso. A questão do parto e a parte reprodutiva desse animal. Vaca que não para, não dá leite, se não dá leite, a gente não tem dinheiro dentro de uma fazenda. Então acaba que a reprodução é o mais importante de tudo, ela depende da nutrição e assim a gente acaba fechando o ciclo junto com o manejo, né? Mas basicamente, olha que interessante, eu queria muito explorar isso com vocês aqui. Quais as informações e o tanto que um técnico utiliza a informação da data do parto para fazer basicamente tudo dentro da fazenda? Vocês querem começar? Eu vou começar com uma. Inicial de tudo. Você está fazendo a reprodução dentro da fazenda e tudo mais. O cara falou, doutor, essa vaca está estranha. A primeira coisa que um técnico pergunta, quando que ela pariu? Porque a partir disso você sabe se ela já limpou, se ela está com metrite ou não, se ela está com algum problema, se o que você está vendo lá dentro, às vezes é até bezerro, né? Quando que ela pariu? Não pariu não. Então provavelmente pode ser que ela esteja prenha. Então o que mais que a gente pode falar nesse sentido? Ainda em doenças, né? O veterinário pode diagnosticar aí um deslocamento de abomaso, uma febre do leite, né? Hipocalcemia. Enfim, a data do parto, ela bem dizer, vai ditar as regras do que eu vou fazer com esse animal. Claro, produção de leite é importantíssimo, igual a gente falou, mas a data do parto é que vai definir que eu vou fazer, não o que eu vou fazer, mas vai definir... vai jogando no filtro, onde a gente vai excluindo as coisas. Né? Onde a gente exatamente. vai procurar pela solução, né? Daquele suposto problema que foi levantado, né? Exatamente, vai me ajudar a tomar a decisão de onde e o que fazer com esse animal. Tranquilo. Isso aí é importante até para chegar na conclusão seguinte, descarta a vaca. Exato, outro ponto. É uma coisa básica, mas ao mesmo tempo também, às vezes, você sem saber a data do parto e você vê que você está tentando fazer alguma coisa, aquilo não vira nunca. Uma vaca dessa no meio de um rebanho que você não sabe direito o que está acontecendo, às vezes vai fazer quase 2 anos que a vaca está lá e aquilo passa batido, ou se não passou batido e o produtor sabe o que está acontecendo, e pelo menos ele não para tomar uma atitude. Então esses dados mostram o tanto que aquilo pode dar problema no futuro desse animal estar tanto tempo ali sem reproduzir e produzindo pouco, né? Eu acho isso também uma coisa muito importante. E falando mais de reprodutivo, eu acho que a outra informação que um técnico não tem é a parte de inseminação, a parte de cobertura desse animal, né? Com certeza. Para nós nutricionistas, esse dado ele não é tão importante quanto para a parte reprodutiva, que faz o reprodutivo da fazenda e a parte sanitária. Mas com certeza também nos auxilia a tomar uma decisão. Se eu vejo que é uma vaca que tem uma frequência alta de inseminação e porventura eu não tenho a data de parto desse animal, pelo número de inseminações eu sei que esse animal está ou no início da lactação ou mais para o final, ou é um animal de 2 anos de parida e às vezes o número de inseminações o produtor lembra, mas ele não lembra a data do parto. Tem uma questão em relação a esses registros reprodutivos, se vocês concordam comigo. Quando eu vou elaborar a dieta numa fazenda, geralmente fazendas de médio porte mesmo, não com tantas vacas em lactação, que não tem lotes tão bem divididos. Então, às vezes, a primípara está no meio das outras vacas, elas estão em lote único, diferencia só a quantidade de ração de concentrado no coxo, na ordenha mesmo, ou no momento que faz essa alimentação.
eu dou uma puxada de sardinha para primir, para que não emprenhou ainda, por exemplo, né? Tem o registro de inseminação dela, mas não está prenha ainda. Sabendo que o animal que tem uma demanda maior, no meio daquele lote de vacas maior, ela é submissa no meio daquele lote, eu consigo, às vezes, priorizar, né, esses animais que ainda não estão gestantes, dar uma condição nutricional melhor para ganhar um pouco de score e crescimento. Isso daí dá para ajustar na rotina também, né? Sim, é possível a gente observar isso, né, e tomar decisões na parte de formulação para ajudar esses animais que precisam, né, dessa demanda, né? Eles têm essa demanda e precisam ser atendidos por isso. É possível sim a gente dar essa ajuda, né, para os animais. Eu não digo não somente na questão de score, né? Que às vezes assim o animal está com boa produção e o score vai ser mais baixo, né? Mas se ele tem algum problema de saúde e o score está baixo, às vezes o caminho realmente ganhar um pouco de condição para que esse animal venha ter uma nutrição adequada e às vezes a reprodução dele ser corrigida, né? Que a gente consegue ajustar na dieta. É muito fácil, eu já passei por isso algumas vezes, falar com o produtor, ó, separa as bezerras em 3 lotes, as novilhas em mais 2, separa as vacas em mais 3, o cara tem 3 pastos. E aí eu falo para separar, eu viro as costas, o problema é dele, eu não resolvi, né? E às vezes a questão nutricional, a gente consegue fazer esse ajuste. Enquanto ele não consegue fazer essa divisão de lote perfeita, eu consigo favorecer uma categoria ou outra na dieta também. Sim, sim, com certeza. Wallace, Epa. como é que eu faço? Quem me ensinou isso? Bambam da Matsuda. As dietas, o sal como produto, né? Como é que eu faço para diminuir a competição entre lotes de um lote de bezerra se eu tenho um pasto só? Diminuir a competição entre lotes. E como é que eu posso assim, dividir a competição dos animais que são mais dominantes, dos mais submissos, dentro de um mesmo lote, sendo que está tudo junto? Um dos pontos que eu posso tentar, e não sei se é o seu foco da pergunta, é espaço de coxo mesmo. Espaço de coxo é um. E sabe outro muito interessante que ele me ensinou? Você coloca coxos separados. Um lá, outro aqui, outro aqui. Bem longe, de preferência uns 15, 20 metros. Já fizeram esse teste? Depende do produtor. Tem produtor que não vai achar tão interessante colocar vários coxos no mesmo lote. Não o produtor, às vezes a mão de obra mesmo, né? Mas com certeza é um caminho para diminuir a competitividade. E também a questão de sobra. Se a gente não tem sobra, a gente jamais vai garantir que todos os animais daquele lote consumiu. Se eu tenho sobra no coxo, eu tenho certeza que todos os animais teve disponibilidade de comida. Então é um outro ponto que a gente diminui com certeza a competitividade, não só de bezerra, mas também de vaca. Isso é muito interessante, porque por mais que a gente tenha espaço de coxo, tem animais que por dominância não vão nem se aproximar do coxo. Você pode colocar para bezerra 2 metros de coxo por bezerra, que tem animal que não vai se aproximar por dominância mesmo. Sim. A gente observa isso. E mesmo que a gente tenha a questão de analisar a sobra é muito importante, né? Sobra ou o resto de coxo que é diferente, né? A gente quer que tenha alimento sempre viável, alimento bom. Sim. Ali, não palha, não sabugo no coxo. Mas mesmo que a gente tenha sobra, por exemplo, produtor que fornece, a gente foi para recria agora, mas no geral, né, para todas as categorias, fornece volumoso e concentrado junto. A gente sabe que, de fato, mesmo que se tiver sobra de coxo no final ali, houve uma seleção. O bovino seleciona muito, então a parte que tem mais concentrado, os mais dominantes comeram e vai continuar esse problema mesmo. Então, espaço de coxo, separar esses coxos pode ser bem interessante. E acrescentando mais, né? Na recria, o que a gente tem para movimentar a questão de lote é criar lotes homogêneos em peso. Isso diminui muito a competitividade. Deixar animais de 1 ano com animais de 5 meses é pedir para que o animal de 1 ano engorde mais, né? E o de 5 meses atrase mais o crescimento. Tira uma bezerrinha ou novilhinha submissa de um lote maior e coloca ela sendo a mais dominante do outro lote, né? É a melhor forma de desenvolver ela. Exatamente. E já traz pra gente também mais um dos dados que é difícil de um técnico ver sem. Eu confesso que eu acho que ele já não é mais no mesmo nível dos outros quando se fala até de vaca de leite, né? Mas que é o peso, né? O peso principalmente de recria, é muito importante. Lógico que tem casos que é visual, né? Você vê uma bezerra de 9 arrobos e você vê uma de 12 arrobos, que já é uma novilhinha, acaba que você já vê a diferença ali, óbvia, né? Mas esse ganho de peso, isso é muito importante para a gente poder tomar atitude.
Correto? Com certeza. Correto. E só voltando novamente na tal da data do parto, olha como é que esse dado é importante. Com a data do parto, eu sei quantos dias de lactação aquela vaca tem e sei a idade daquela bezerra. Então, ou seja, eu matei 2 coelhos com uma cajadada só. É verdade, né? E essa questão do peso eu acho muito importante, porque muitas das vezes passa o tempo e você não percebeu que aquele animal não evoluiu, né? Sim, com certeza. E a gente sabe que a gente tem que olhar o peso do animal para tomar a decisão de ela se tornar apta, né, à reprodução. Isso vai impactar na idade dela, o primeiro parto. E é uma das coisas que impacta muito no financeiro da fazenda. E é uma forma... poucas fases. A recria em si é uma fase pouco explorada tecnicamente nas fazendas, em linhas gerais, né? O pessoal se preocupa um pouco menos com recria. Mas é importantíssimo e é uma outra ferramenta aí que o produtor pode explorar o técnico. Fazer esse acompanhamento de recria. Tem fazendas que eu comecei pesando as bezerras ao nascimento. Na verdade, quem pesou foi o produtor. E aí, sempre na minha visita mensal, como era uma fazenda de médio porte, eu tinha capacidade de levar uma fita e eu mesmo fazer pesar das bezerras. E aí a gente consegue trazer mais um dado importante para esse produtor e avaliar com mais cautela as bezerras. Daniel, pensei um detalhe aqui, se me permite. Vai lá. Porque a gente está pensando em como que o produtor pode aproveitar mais a visita do técnico. E aqui esse nosso conteúdo vai ser para técnico, para produtor e serve para os dois lados. Em todo trabalho, eu acredito que a gente tem que colocar meta. A gente coloca meta, a gente vai trabalhar indicadores para saber se a gente realmente atingiu o resultado, mensurou. O resultado foi bom ou não foi? A gente tem que trabalhar com essas metas, quais são os indicadores que a gente quer atingir. Pensando no atendimento de um técnico mais voltado para a nutrição, no trabalho de vocês, o que são indicadores, metas que vocês colocam para os produtores e que os produtores podem cobrar de vocês, de nós na visita também. Mostra nosso resultado como nutricionista. Bom, eu gosto de falar o seguinte: qual que é uma produtividade boa para determinado animal? Eu gostaria que todas as fazendas tivessem o máximo de produção por vaca, né? E eu quero, então, começar entendendo quais são as falhas ou quais são as mudanças necessárias para que eu, por exemplo, chegue aquele animal a produzir 40 litros de leite médio. De média. Então, quais são os detalhes e onde eu devo mexer, o que eu devo fazer de diferente para que eu consiga fazer esse animal ter esse potencial de produtividade. Isso envolve tudo, é claro, né? Desde genética, manejo, nutrição, mas onde eu devo mexer para que eu consiga ter essa produtividade. Quanto mais leite, melhor. E se a vaca produz mais leite, não é só porque eu não estou forçando ela, na verdade é porque ela tem potencial e ela é mais eficiente. Então é um dos números que é possível a gente correr atrás dele. Não que a gente sempre vá conseguir 40 litros de média, mas eu acho que a gente deve potencializar cada vez mais aquele número possível seja atingido. Eu gosto muito também de sentar com o produtor e definir quais são os objetivos dele. Por exemplo, eu quero continuar a pasto, não pretendo confinar o gado de jeito nenhum. Então, a partir desse dado, a gente consegue definir qual que é o máximo de produção que aquele produtor consegue atingir. Eu também não quero ter mais do que 50 vacas na lactação. Também vai dar um outro norte. Eu não quero dividir lote. Cada informação que o produtor me dá nessa definição dos objetivos dele, eu vou atuar de uma maneira tecnicamente diferente. Porque também não adianta eu querer fazer a melhor entrega técnica possível ou fazer além daquilo que o produtor quer para a realidade dele. Às vezes definindo esses objetivos aí, eu vou fazer uma entrega técnica muito melhor do que eu imaginei na minha cabeça. Às vezes eu tenho um objetivo pessoal e o produtor está tendo um outro objetivo. E isso eu acho que é muito importante, sentar com o produtor e definir quais são os objetivos. Ele, né? E uma coisa que o Ronaldo, ele fala muito, e eu concordo com ele nisso, é que quando você fala de objetivo, indicadores e tudo mais, tudo começa do que o dono da fazenda quer. E não é simplesmente se eu tirar 1.000 litros, 2.000 litros. Não é lógico, a produção é óbvio que ela puxa muita coisa, né? Sim.
Mas não só isso, mas o que esse produtor quer? Ele quer aumentar a produção para poder botar mais um funcionário e sair de folga? É uma estratégia. Ele quer ter uma casa na cidade? Opa, vamos fazer uma estratégia um pouco diferente, né? Eu quero fazer uma casa na cidade. Por exemplo, eu tenho que ter menos vagas, eu cresço menos com menos novilha para que me sobre dinheiro em caixa para eu conseguir juntar e colocar lá. Então, às vezes eu não vou botar muita bezerra para ter, às vezes, uma recrinchada pensando que eu vou aumentar muito a produção no futuro, né? Então, assim, qual que é o objetivo do produtor como pessoa? Exatamente. Ou, por exemplo, um objetivo é que não me sobra tempo hoje para fazer mais nada dentro da minha fazenda. Então, o objetivo técnico dessa fazenda é otimizar o tempo. As melhorias vão ser muito mais no manejo do que na nutrição em si. Às vezes é uma coisa besta, né? Muda a ordenha. A gente está tendo uma experiência dessa no Rio de Janeiro e, não, eu quero mais leite, eu quero isso, eu quero aquilo, o laticínio quer mais leite, o produtor quer mais leite, todo mundo quer mais, mas olha, a ordenha balde ao pé, assim, não adianta você querer botar mais vaca, não adianta você querer fazer nada na casa dele, se você não muda a ordenha dele, porque se você não muda a ordenha, como é que ele vai trabalhar? Com certeza. Então eu acho isso muito importante. E o técnico precisa de ter isso bem claro na cabeça dele, do jeito que vocês falaram, porque se ele não tiver isso claro, ele vai fazer o feijão com arroz, que é simplesmente, me fala o que suas vacas estão comendo, me fala como é que está o estado reprodutivo e o estado o manejo desses animais, para eu ver como é que eu posso produzir mais e fazer essa vaca ficar cada vez mais produtiva. Esse é o objetivo básico que a gente faz como técnico, né? Mas as variações disso vêm com a experiência e com o produtor falando, expressando o que ele quer. Sim, com certeza. O saber onde eu quero chegar define muito o planejamento nosso na assistência. Um ponto que deve ser desafio na rotina de vocês, acredito que seja, como eu não trabalho só com nutrição, isso não acontece com tanta frequência. Mas claramente, então, o produtor quer uma produção mais alta, quer média por vaca por dia mais alta. Mas gastando quanto com isso? A Deliene postou esses dias uma vaca dela com uma produção de em torno de 40 litros por dia, estava comendo 7,5 kg de concentrado. A gente tem vaca nas propriedades produzindo 40 litros por dia, comendo 7, mas nada Deliane. Mais 10, 12, 15, isso é realidade. Sim. Porque quando que a gente vai precisar, de fato, fornecer mais concentrado, pesar a mão no concentrado nessa dieta? Às vezes está faltando um pouco do que a gente comentou mais cedo aqui no outro tema, que era o tripé da produção mesmo. O ambiente não ajuda. Genética não ajuda. Então a gente tem que pesar a mão no custo alimentar, no concentrado, para bater essa meta. Mas quando a gente já trabalha com uma genética superior que dá retorno, a gente consegue algumas situações como essa vaca da Deliene em específico. Então, eu acredito que quando a gente consegue trabalhar no custo alimentar também, mostrar isso para o produtor é muito interessante. Conseguir manter produção diária, manter média de vaca, com um custo de concentrado menor, mas não menor reduzindo qualidade, né? É menor, realmente fazendo uma compra estratégica, realmente aproveitando a oportunidade de mercado, mantendo qualidade, mantendo média. Aí ganha o produtor e os produtores têm que cobrar isso dos técnicos também. Com certeza. Eu acho que assim, para matar a charada do benefício, né, da produtividade em relação ao custo, é entender que eu preciso de saúde e produção. Se eu tenho saúde do animal e produção, alta produção, o meu custo vai ser baixo. Pode ter certeza que sim. Agora, se eu não posso fazer a todo custo aumentar a produtividade do animal. Eu posso simplesmente, vou aumentar o concentrado, mas se a gente pesa muito a mão no concentrado, a gente complica a saúde do animal. A gente tem que fazer uma dieta equilibrada pensando na saúde. E pode ter certeza que se o animal tem saúde e a dieta é equilibrada, ele vai produzir. Ele vai atingir o seu potencial máximo. É lógico que, né, é um conjunto, né, de fatores. Um manejo bem feito, né, a fazenda fazendo tudo que tem que fazer certinho, o potencial dos animais vão ser atingidos. E olha só que interessante, né? Eu acho que a gente já está podendo começar a ir para o final da nossa conversa rapidinho, que é um negócio assim que nunca o pessoal acha, né? Mas a gente já está quase batendo 1 hora de conversa. É possível.
É impressionante. Falar de vaca, né? Falar de vaca traz isso. E olha que a gente não falou nem de 1%, né? Do que tem que ser pra falar, né? Que envolve bem superficial. Mas algum outro ponto para um técnico trabalhar bem com o produtor? Tem alguma outra coisa que a gente ainda não abordou, que a gente deveria abordar aqui? Bom, vamos lá, né? O Foi produtor nem 1%. assistiu o podcast, né? Eu acho que esse aí é um fator fundamental, né? Para o produtor começar a entender, né? Essa importância do técnico na fazenda. Daniel, eu acredito que, às vezes, no contato inicial, o que a gente ganha o produtor é no contato inicial. É na Sim. primeira impressão, é na primeira visita. Com certeza. E, às vezes, vocês vão chegar para poder fornecer um produto ou uma assistência específica, mas naquela situação, às vezes, aquele não é o problema do produtor, não é a dor do produtor. Então, por mais que a gente chega com algo em mente, a gente pode tentar trabalhar só com nutrição. Eu tentei trabalhar só com recria, qualidade do leite e clínica. Adorava isso, falei, só vou trabalhar com isso. Mas, às vezes, eu chego na visita e a dor do produtor não tem nada a ver com aquilo, o problema não é aquele. Vocês vão conseguir, às vezes, atuar num ponto que vocês nem pensavam. Às vezes eu vou para trabalhar e fazer um balanceamento de dieta e melhorar e deixar um produto, deixar um mineral. Mas naquela situação em específico eu consigo ajudar o produtor a salvar uma vaca da visita. Naquele momento é o que ele precisava. Era o foco dele, né? Era a dor dele naquele momento, eu ganho ele nesse momento. Depois eu consigo focar no que eu planejei de visita, no que eu planejei de atividade. Mas eu acho que esse sensor inicial é difícil, porque nem sempre vai ser uma vaca morrendo que vai estar ali para ajudar o produtor, mas entender de fato assim, ó, o que ele precisa, não só a meta dele, o que ele quer. O que ele precisa na produção. Então, o que você enxerga é a sua maior dificuldade hoje? Onde que eu mais posso te ajudar hoje? É a bezerrada que está morrendo? É a lavoura que está sendo atacada por praga e por mais que eu não saiba, eu vou correr atrás de quem sabe e tentar ajudar ele? Mas eu acho que nesse ponto faz mais diferença. Eu acho que isso daí é uma frase que eu escutei num podcast uma vez. Entender para atender. Eu acho isso fundamental e eu acho que eu vou falar aqui encaixa muito mais para os estudantes que estão escutando o podcast do que para os produtores. Às vezes a gente sai da faculdade querendo fazer a melhor entrega técnica possível. Não, eu quero colocar 45 de média nas vacas que eu vou atender. Vou entregar a mortalidade 0 no bezerreiro. Eu vou entregar pensando muito mais no lado zootécnico da coisa, né? Fazer vacas mais produtivas, fazer bezerras mais produtivas, enfim. E esquece do financeiro da fazenda e esquece daquilo que a gente falou, dos objetivos daquela pessoa que eu estou atendendo. Às vezes os objetivos do produtor são muito diferentes dos meus objetivos, igual a gente comentou aquela hora. O meu objetivo é que todas as vacas que eu atendo produzam 50 litros. Mas cada produtor, cada cliente que eu tenho, ele tem um objetivo próprio que às vezes não é aquilo que eu quero. E é aquilo que a gente consegue atingir naquela propriedade, né? E Wallace, essa sensibilidade de você entender o que o produtor está precisando naquele momento, que às vezes não tem nada a ver com o técnico, né? Isso é importante porque às vezes a cabeça dele está naquilo. E ele não vai conseguir desenvolver mais nada se você não resolver aquela causa raiz ali que consome ele, né? Assim, aconteceu uma vez comigo um caso gritante. Que aí esse, assim, até uma pessoa sem sensibilidade via. Mas eu cheguei para dar assistência numa fazenda, era um funcionário. Eu cheguei lá, tava ele com a mão encolhida assim, ó. Com um pano, a mão encolhida e ele tentando botar o conjunto com a mão só. Eu falei, rapaz, mas o que é isso? O que tá acontecendo? Ele quebrou, cortou o braço, só tinha ele para ordenhar a vaca. Então, assim, ele estava tentando ordenhar do jeito que dava com o braço só. Eu vou lá falar de dieta com um cara desse? Falei, amigão, vai lá, toma um banho, resolve sua vida lá, eu vou botar a silagem no coxo aqui, pode deixar que eu acabo tirar o leite, na hora que eu acabar aqui eu te levo no hospital para você resolver o problema, né? Exatamente. Às vezes a deficiência da fazenda naquele momento tem nada a ver com vaca, não tem nada a ver com manejo, nada a ver com reprodução. O cara ele tá precisando de ajuda com ele mesmo, né? O cara passou por uma dificuldade ali na sua frente, você precisa ajudar ele. As vacas, nesse ponto, vão ter que ficar para o segundo plano. Isso é muito importante.
Isso daí são pontos que a gente não aprende na faculdade, Não, né? não tem aula, né? Não tem aula de como lidar com pessoas, né? Enfim. Tópicos alternativos de técnica para o produtor. O que eu vou fazer quando o produtor tiver com o braço quebrado? Cortado. Esse daí a gente só aprende vivendo, né? E isso daí é importante, é uma coisa importante a ser desenvolvido durante a profissão. Aí. E tudo faz parte do processo, né? O resultado do produtor depende de tudo que acontece diariamente. Não é só envolvido a nutrição. Se a gente é técnico capacitado para ajudar o produtor, a gente está ali disponível, né, de prontidão para esses acontecimentos também. Para eu poder ir encerrando, pelo menos minha parte, um comentário aqui, Daniel. Vai lá. Porque eu fiz um comentário anterior, mas sem situar em realmente qual que é a situação dos produtores, o nível de produtor. Vocês comentaram mais para o início. O nutricionista tem que ser capacitado, o cara da reprodução tem que ser capacitado. E eu gostaria que, de fato, todas as propriedades, em algum momento, elas conseguissem chegar no nível de ter o nutricionista, ter o cara da reprodução, ter a assistência da qualidade do leite. O agrônomo. O agrônomo, exatamente. Que tenha todos capacitados e que consiga chegar nisso, que eu também acredito. Eu acredito que o nível de trabalho especializado, com experiência em cada área, tende a ser melhor na maioria das vezes. Só que hoje, na realidade, produtores, pelo menos que a gente atende, né, da Companhia do Leite, e mesmo que não são os da companhia, mas produtor de pequeno e médio porte, que não tem condição de custear as assistências separadas, precisa do técnico que ele vai conseguir aproveitar em todas as áreas possíveis dele. Então, de fato, minha conversa com o produtor, eu consigo te ajudar até aqui eu sei, porque ele vai querer sugar da gente tudo que ele puder na visita. Se ele enxergar que pode confiar no nosso trabalho, e de fato a gente trabalha sério, às vezes o produtor nem vai exigir que a gente saiba tudo, mas é porque ele quer aproveitar o técnico na visita o máximo que ele pode, é o que ele tem para crescer naquele momento. Então, a gente tem que saber esse meio termo, né? O nosso trabalho não é que a gente... Não que eu acredito que todo técnico ele tem que trabalhar como um técnico generalista, mas a necessidade do produtor é essa. A gente vai ter que conseguir resolver o máximo de coisa ali naquele momento mesmo. Sim, com certeza. E vamos puxar a sardinha para a gente da Agility também, né? A gente é uma empresa que trabalha com núcleos minerais aditivos, né? E todo produtor sabe que existe essa demanda na propriedade. Ele vai comprar o produto e a gente vai entrar com pós-venda. A parte do agrônomo, né, tem a questão do milho, né, da semente de milho, tem o adubo, tem os defensivos, né, os foliares. E ele pode também, né, explorar esse pós-venda que tem empresas que prestam também. Assim como a Companhia do Leite, né, que tem o envolvimento com a qualidade do leite, né? Também o produtor pequeno, então, ele tem ferramentas que ele pode usar para isso. Não precisa ser um nutricionista particular, um agrônomo particular. Tem ferramentas para que se consiga esse apoio na fazenda, né? Então, nós somos uma empresa que leva isso para o produtor também. E tem que aproveitar, né? Tem Com que aproveitar certeza. disso. Nem que seja para você escutar a opinião dele e confrontar com a opinião da outra pessoa que vem na sua casa também, para você tirar a sua conclusão, né? Sim. Porque, afinal de contas, a fazenda é do próprio produtor, não é de nenhum técnico, né? Se eu pudesse deixar uma mensagem aí, pro produtor, solicite dos seus fornecedores assistência técnica. Dependente se é Agility, em outras empresas, fornecedor de adubo, fornecedor de semente, fornecedor de insumos para ordenha, solicite essa assistência técnica, esse trabalho técnico. Esse é o trabalho técnico mais completo do mundo que você vai solicitar pro seu fornecedor. Mas escolha empresas que te forneçam esse trabalho técnico, né? Eu acho isso importantíssimo em todas as áreas da fazenda. Certeza. Gente, obrigado por esse podcast. Eu acho que foi bom demais. Foi uma abordagem que eu confesso que a gente nunca teve. Dessa forma, a gente nunca teve sobre esse olhar do produtor e do técnico, assim, para poder crescer junto. Quais são o básico para que você consiga ter um trabalho bem feito e você otimizar aquelas pessoas que trabalham junto com você. Porque fornecedores nada mais são que pessoas, equipe que também trabalha com você em algum momento daquele mês, né? Se você gostou, não deixe de compartilhar isso com todo mundo. O Darius vai deixar aqui para baixo para você o @, né, o Instagram de todo mundo para você poder seguir. E além disso também, você já sabe, segunda-feira que vem tem mais. Pessoal, aquele brinde final.
Obrigado. aí, Saúde. Túlio. Saúde. Agradecer aí o pessoal da Companhia do Leite, então, né? É uma oportunidade incrível que eles deram pra gente para conversar um pouco da importância das assistências técnicas na fazenda e como que nós podemos ajudar todos os produtores aí. Obrigado, Daniel. Obrigado, Wallace. Obrigado à Companhia do Leite de maneira geral. E obrigado aos produtores, né, que receberem aí o podcast. Pode ter certeza que nós estamos à disposição para atender tudo que cabe a nós aí. Beleza, assim, pessoal. Até a próxima. Até. Obrigado, até. Até.